Meu querido, neste momento eu quero tratar com você sobre o poder da transparência. O poder da transparência é algo muito importante, ou poderíamos dizer, de suma importância na vida de um líder. É algo tão importante, tão fundamental para o tratamento e o fortalecimento do seu caráter, que Cristo fez isso na vida dos seus discípulos, esse tratamento. E isso me faz relembrar também de um episódio no qual Miriam, ela acaba falando mal de Moisés em secreto com Arão. E ali naquele momento, Deus o vê. Por quê? Porque nada fica encoberto diante do Senhor. Ele vê todas as coisas. Ele sabe todas as coisas. Ele está em todos os lugares. E quando Deus vem visitar a pessoa de Moisés, ele manda que Moisés chame Arão e chame Miriam, que estavam de papos não positivos sobre a sua pessoa. E quando Miriam chega com Arão, Moisés diz para eles o que o Senhor disse para Moisés. Olha que interessante. A Bíblia, ela condena um mexeriqueiro, aquele que fica criando fofocas, situações. E aí você vê que tudo isso demonstra um caráter deturpado. Um caráter que precisa ser moldado, que precisa ser trabalhado, porque geralmente essas pessoas, elas têm em si um potencial tremendo escondido. E qual é a intenção do inimigo? A intenção do inimigo é impedi-la de crescer. A intenção do inimigo é impedi-la de avançar. A questão do inimigo é impedi-la que ela seja um líder modelo, um líder para ser imitado, um líder no qual as pessoas se orgulham de ter, de ser e de estar debaixo da cobertura. Então, a vida de transparência, como disse Paulo, ela deve ser de suma importância na vida de um líder, na vida de um discípulo, na vida de uma discípula. A Bíblia diz que a nossa vida tem que ser uma carta aberta. Ou seja, o que você faz no claro, você deve também fazer no escuro. E aí Deus fala com Moisés: olha, Moisés, Miriam e Arão estavam falando coisas que não cabem a um líder, que não cabe à posição que eles estão. Chame-os, que eu quero eles dois diante de mim para termos um bate-papo. E naquele momento, Deus expõe a situação. Isso me faz lembrar da palavra do Senhor, que ai daquele que toca nos meus ungidos. E ali Miriam não temeu tocar na conduta de Moisés, na honra de Moisés. E ali naquele momento, Deus então intervém, porque estava tocando na moral do seu escolhido, na conduta do seu líder, na conduta do seu servo. E muitas das vezes, algumas pessoas estão passando por diversas situações que não são agradáveis. Muitas das vezes, muitas perdas, muitas das vezes, muitos problemas pessoais, familiares, financeiros. Isso tudo porque você atraiu algum tipo de maldição em tocar naquilo que Deus disse para você não tocar. Da mesma maneira que Deus disse para não tocar em coisas imundas. Da mesma maneira que Deus disse para não tocar em animais imundos. Da mesma maneira Deus está dizendo para você não tocar nos ungidos dele. Porque é ele que os defende. É ele que vai entrar em juízo contra essa pessoa
que fala, ou que toca, ou que acha que pode falar dos ungidos de Deus. E aí vemos o Senhor tratando do assunto com Moisés, que era a pessoa ofendida, com Miriam, que foi a pessoa que levantou a causa, e com Arão, que foi a pessoa que deu ouvido para a causa. Quem era o prejudicado? Moisés. Quem levantou a situação de expor a honra? Miriam. Quem deu ouvido e quem deu crédito para que o diabo proliferasse mais ainda aquela situação? Arão. Deus vem a eles e de uma maneira justíssima, correta, sem emocional, mas com racional, Deus nos mostra como devemos julgar uma situação desagradável entre líderes. E aí, ali naquele momento, o Senhor corrige racionalmente, mostra para Moisés como deve se comportar e mostra como Miriam se comportou e como Arão se comportou. No final vem a sentença de Deus, diferenciada de Arão para Miriam. E eu ficava perguntando, por que Deus agiu de maneira diferenciada na sentença de Abraão e Miriam? Só que depois, quando você lê o texto com mais calma, olhando os mínimos detalhes, você vai ver que Miriam foi o pivô do problema. Teve que ficar numa área reclusa para sua automeditação, para que fosse ela mesma a sua própria juíza na causa que ela mesma cometeu, para que ao retornar para o meio do povo, voltasse melhor, mais madura, mais transparente e mais honesta. Quero falar com você neste momento, que nós, como representantes de Deus, cada dia precisamos mais e mais viver a ética, a moral, a transparência e a honestidade. Não deixe que o inimigo te engane. E contra esta causa existe um único julgamento. Capítulo de número 5, 16 de Tiago. Confessai os seus pecados uns com os outros, para que assim sereis curados, sereis sanados. E como disse Jesus, para aquela mulher, pega no seu pecado, vai e não peques mais, para que não te suceda coisa pior. Espero ter lhe ajudado. Que Deus te abençoe e que cada dia mais o seu caráter, a sua personalidade, a sua honra, a sua transparência seja tratado. Até porque tem um grande potencial dentro de você que precisa brotar. Que Deus te abençoe em nome de Jesus de Nazaré.